o seu Dia dos Namorados, deixa eu falar algo para você. Quem é casado, ele levanta a mão para ele poder ver bem alto. Aquele que é casado, é grato a Deus pelo casamento. Levanta a mão bem alto. Deixa eu te falar uma coisa, querido. Pastor Cláudio Duarte. Não, primeiro foi o pastor Silmar Coelho. Não sei se alguém conhece o pastor Silmar Coelho. O pastor Silmar Coelho, ele falava muito para casais, né? Aí depois teve o pastor Cláudio Duarte, que também fala para casais. Eu lembro que uma das coisas que o pastor Silmar Coelho falou, e também o pastor Cláudio Duarte, é que às vezes o casamento as pessoas acham que é só você chegar lá e sacar o dinheiro que você quiser. Aquele que é casado vai entender o que eu estou falando. Mas deixa eu falar para você. Não espere o Dia dos Namorados para levar a sua metade para fazer ter uma saída diferente. Ai, pastor, meu marido faz isso todo mês. Irmã, levanta a mão do céu e agradece a coisa. Pastor, toda semana meu marido chega em casa com uma rosa. Levanta a mão do céu e agradece. Pastor, todo dia ele olha para mim e fala assim: você está mais linda. Sabe, irmãos? A pastora Liliane me mandou algo, sabe, pastora Marcelo? Que eu não me sinto em casa, amém, irmão? Amém? Me sinto em casa para falar. Porque às vezes a gente ama a sua esposa, ela está mais bonita hoje do que quando você a conheceu. A maternidade não tirou a beleza da sua esposa. Pastor, que tem irmã que é assim, mas pastor, eu ganhei uns quilinhos, agora eu tenho mais marquinhos da cirurgia. Meu irmão, o amor, quando ele é dado por Deus, ele não está atrelado ao tempo, porque o tempo vem. E aí não adianta botar botox, não adianta botar um negocinho aqui, botar um negocinho aqui. As irmãs não entendem o que eu estou falando. Mas o amor, irmão, quando ele é dado por Deus, ele preserva os relacionamentos. Então não espere dia 12 de junho de 2027 para você falar para a sua esposa que você a ama, para você levar a sua esposa para jantar fora, para ir no zoológico, né, Jordão? Para você levar a sua esposa para viajar, né, Josival? Para você levar a sua metade. Ah, pastor, tá justo, está muito justo. Irmão, começa a guardar R$5 por semana. R$5 por semana. Você conta 3 meses, você vai fazer um grande programa com ela daqui a 3 meses. Surpreenda a sua esposa, surpreenda o seu esposo. Sabe por quê? Casamento é presente de Deus, irmão. Quantos estão entendendo? Amém? Deixa eu te contar um outro segredo. O diabo, ele não está satisfeito com o presente de Deus. Você sabe como é que o diabo faz para destruir as famílias? Ele vai, para destruir os casamentos, ele vai nos filhos. Sugestiona as más companhias, os locais, a diversidade que tem, a facilidade que está hoje. Então, quando você agradecer a Deus pela sua metade, pelo seu cônjuge, Senhor, muito obrigado. Você vai no quarto dos seus filhos e ora por eles. Pastor, já não mora mais comigo. Deixa eu te contar uma coisa. Os seus filhos, eles podem ter maior idade, eles podem não morar mais com você, mas a vida deles ainda são sua responsabilidade. Ora pela vida dos seus filhos, porque se você desfruta de um matrimônio feliz, os seus filhos desfrutarão de um matrimônio feliz. Se você está casado e bem casado, os seus filhos não vão ter vida louca, não. Seus filhos não vão ficar na solteirice, não, vão casar. Vão ter filhos que terão vida no altar, porque tudo aquilo que Deus começa, Ele vai até o fim. E aquele que começou a boa obra ainda não terminou. Então, se a sua esposa, se o seu vaso
que não é de alabastro, mas é um vaso, está perto de você, dá aquela piscadinha para ele e fala assim, I love you. Né? I love you. Isso aí, fala te amo, aleluia. Irmãos, aproveitar um outro aviso, sábado nós não tivemos a nossa consagração, que é todo o primeiro sábado, porque dia 6, nós tivemos a nossa festa das barracas. Eu estou vendo, pastor, tudo culpa da pastora Marcela e da pastora Liliana. Elas são culpadas. Eu fui fazer a pesquisa do todo mecânico, né, irmão? Me assustei. E me assustei muito. Não me assustei pouco, não. O valor é lá em cima. Mas foi o primeiro lançamento. Ainda virão outros, porque eu creio que até agosto nós faremos uma outra confraternização. Nós estamos vendo a possibilidade de um todo mecânico aí. Eu quero ver a festa country, né? Os irmãos. Nada de Ana Raia e Zé Trovão, tá, irmãos? Mas eu quero ver os irmãos com um chapéuzinho, a blusa quadriculada. Vai que, se Deus permitir, a gente monta uma fogueira, joga batata doce enrolada no papel alumínio na fogueira. Não sei se vocês já fizeram isso. Fica uma delícia, irmão. Mas tudo com a palavra de Deus direcionando. Amém? E como não tivemos no dia 6, a nossa consagração será domingo agora. Hoje eu estava conversando com a Dani. Agora eu quero falar com a liderança da igreja, líder de departamento. Sábado, após o jejum, nós teremos uma reunião que vai ser no máximo durante 1h30. Não vai passar de 2 horas no máximo. Tá? E nós vamos apresentar para a liderança da igreja todo o projeto, a projeção para esse segundo semestre. Então, sábado, estejam aqui no jejum, que vai começar às 9h30 da manhã. Após o jejum, tem aquele café. Após o café, a reunião. E eu pedi para a Dani ela já vai estar avisando. Não sei se ela já avisou, mas vai continuar avisando durante a semana para ligar a liderança da igreja. Amém? Qual outra vez que tem? Qual outra vez que tem? Você está aqui, aleluia. Qual outra vez que tem? Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero agradecer a Deus pela vida de 2 mulheres. Quero chamar aqui minha esposa, chamar aqui a pastora Marcela. Sabe, irmãos, deixa eu falar algo para você. Você administrar uma igreja não é fácil. Hoje é o segundo domingo de junho. Todo segundo domingo de junho do ano é o dia do pastor. Pastores, eu quero agradecer a Deus por de vocês. E agradecer também a vida da igreja pelas mensagens, tanto que eu recebi no privado, no grupo dos casais, que eu vou falar para você. A Bíblia vai dizer que Deus é quem levanta pastor. E Ele dá. Se Deus te trouxe aqui, se você está membrando aqui, se você tem se alimentar, eu só quero te lembrar que o que tem fluído na tua vida é fruto de uma escolha de Deus para você e para mim. Eu quero honrar a vida da senhora, eu quero honrar a vida da minha esposa. Que Deus abençoe a vida de vocês. Eu quero pedir para que vocês se coloquem de pé só mais uma vez. Vamos levantar e agradecer. Eu quero aqui fazer uma oração pela vida do meu primeiro pastor, pastor Manuel da Silva. Ele voltou para casa, irmãos, graças a Deus, depois de praticamente 7 meses. Ele foi internado um dia antes do seu aniversário, no dia 21 de dezembro do ano de 2025. E ele voltou para casa, foi na quinta-feira. A alegria quando eu vi o pastor Samuel ali celebrando, o pastor Raquel, o pastor Ana, porque o pastor só fica lá. O pastor é muito criticado e pouco ajudado. O pastor muito é cobrado. Então a gente precisa levantar o braço dos nossos pastores. Porque assim como nós pastoreamos a vocês, existem pastores que nos pastoreiam. Então agora eu queria levantar um clamor
agradecendo a Deus pela recuperação do pastor Manuel, agradecer a Deus pela vida da pastora Liliane, que é minha esposa, pela vida da pastora Marcele, que é a pastora auxiliar da igreja, junto com a minha esposa, pela minha vida. Bem, vamos agradecer a Deus. Senhor, eu te agradeço, Pai. Senhor, eu te agradeço porque nós entendemos, grande é a responsabilidade, mas a tua misericórdia nos alcançou. Eu te agradeço pela vida do meu pastor Manuel, do meu pastor Samuel. Muito obrigado pelos pastores que o Senhor colocou para me pastorear. Porque hoje eu olho para a vida do pastor Manuel, para a vida da minha mãe, pastora Ana Bruno, que Deus a recolheu, para a vida do meu pastor atual, pastor Samuel, e vejo o quão os puxões de orelha, o quão os direcionamentos abençoaram e ainda abençoam a minha vida. Abençoa a vida deles, abençoa a saúde física, emocional e espiritual. Abençoa a pastora Mãe Vera, a pastora Denise, que sobre os pastores, Senhor, nós liberamos um tempo de graça e de alegria. Eu te agradeço, ó Pai amado, pela minha esposa, pela pastora Marcele, porque não é um cargo que elas carregam. Não é, Senhor, uma medalha que elas carregam. Elas carregam o peso da responsabilidade, da escolha de Deus. Muito obrigado, ó Pai, pelo zelo. Muito obrigado pelo Senhor Jesus, pela preocupação, pela dedicação que elas têm, que nós como pastores temos em não agradar a igreja, mas agradar o dono da igreja, que é Cristo. Muito obrigado. Muito obrigado que apesar das lutas, apesar dos desertos, dos mares, quantas vezes a solidão, quantas vezes ouvimos, Senhor, injustiça, mas mesmo assim o Senhor nos fortalece, o Senhor nos mantém de pé, o Senhor abençoa a nossa saúde. Muito obrigado, Deus. Vale a pena ser pastor, vale a pena te servir. Nós abençoamos os pastores que aqui nessa rua. Nós abençoamos a vida do pastor Alberto, que é o pai do Vitor. Abençoamos a vida do pastor Vitor, da pastora Juliana. Abençoamos a vida do pastor, que é o padrasto do Senhor Jesus, da pastora Marcele. Muito obrigado pela vida de homens e mulheres que o Senhor tem levantado. Muito obrigado, ó Pai, porque o Senhor tem levantado homens e mulheres a cada dia. Homens imperfeitos que servem um Deus que é perfeito. Muito obrigado. Renova a unção, a autoridade, o governo, a sabedoria, a inteligência sobre as nossas vidas. No poder do nome de Jesus. Se você concorda, glória a Deus aí, irmão. Aleluia. Aplauda o nome do Senhor. Muito obrigado. Deus abençoe. Pode pagar o açaí para a gente. Bastante granola. Como seu assento. Pega a sua Bíblia aí, por favor, irmão. Hoje, agradecer aos irmãos. A Ana Luísa está aí, graças a Deus, né? Depois a gente foi 3 semanas intensas. A Ana Luísa está aí, graças a Deus. Mas eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro do profeta Messiânico. Pastor, qual é o livro do profeta Messiânico? Todas as vezes que você for numa igreja, onde você estiver nessa mesma igreja, em que alguém falar, abre a sua Bíblia no livro do profeta Messiânico. É o livro do profeta Isaías. Abre aí, por favor, capítulo 26. Isaías capítulo 26. Todos encontraram, amém? Diz assim a palavra de Deus. Estou usando a nova versão transformadora. 2 versões me chamaram muita atenção nessa passagem. Eu vou ler primeiro a nova versão transformadora e depois a King James atualizada. Vamos lá. Tu, verso 3 e verso 4. Tu guardarás em perfeita paz todos que em ti confiam, aqueles cujos propósitos estão firmes em ti. Confie sempre no Senhor
pois o Senhor Deus é a rocha eterna. Agora eu passar para a versão King James atualizada. Vamos lá. Tu guardarás em perfeita paz, cuja mente, cuja o quê? Cuja o quê? Permanece em ti. Porque ele confia em ti. Confiai vós no Senhor eternamente, porquanto o Senhor Jeová é a força eterna. Feche seus olhos. Curva a sua cabeça. Senhor, nós aqui estamos. Abençoa-nos. Nós te pedimos mais uma vez. Queremos te ouvir. Senhor, a tua palavra é viva e eficaz. Ela chega aonde as palavras não chegam. Ela toca aonde o homem não toca. Ela é apta para discernir intenções do coração. Então, que a tua palavra possa penetrar a cada um que está aqui, cada um que estiver conectado. Que sejamos alvos agora da tua revelação. Que sejamos alvos agora da tua palavra. Porque a tua palavra, ela, quando ela é liberada, ela faz o que lhe apraz. Então, nessa noite, se alguém aqui enfermo, que saia daqui certo da cura. Se tem alguém aqui que está com dúvida, que saia certo de que Deus é a direção. Se tem alguém de nós desviado, que saia certo de que o Pai está de braços abertos, aguardando o seu retorno. Se tem alguém aqui que está esfriando, que saia daqui certo de que Deus, Ele está trabalhando e nós não podemos parar porque colocamos a mão no arado. Deus, a tua palavra agora entra agora, Pai, e visita cada um, Deus. Começa a atuar agora de dentro para fora, Pai. Vem nos ter clareza. Clareza, Pai, para que possamos compreender o que Tu está nos direcionando nesse dia 14 de junho de 2026. Senhor, todos nós aqui, a partir de hoje, talvez a partir de amanhã, enfrentaremos desafios. É a Tua palavra que nos faz vencer a cada desafio. Então, nos fortalece, que estejamos habilitados por Ti para usar a Tua palavra, no nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Vamos lá, irmãos. É uma breve palavra. Não vou tomar muito do seu tempo. Deixa eu cronometrar aqui. Já estão ali atrás, já está contando. Eu gostaria de conversar com você hoje. Deus, Ele me deu essa palavra durante a semana. E eu cheguei e li a primeira versão. A primeira versão fala de propósito. E a segunda versão fala de mente. Quando você vai para o hebraico, você vê que essa passagem do profeta Isaías, ela fala sobre intenções, pensamentos. Por isso que a King James atualizada, ela fala cuja mente. O profeta Isaías, ele está falando, tu guardarás em perfeita paz. Tu, Deus, vai guardar em perfeita paz todos que em ti confiam, aqueles cuja mente permanece. Repita comigo, permanece. Não, mais forte, permanece em ti. Sabe, irmão, e a nossa conversa, o nosso bate-papo hoje, ele é bem franco, bem claro. Existem coisas que nós não escolhemos. Às vezes nós escolhemos para onde ir, para onde viajar, escolhemos o que comer, o time para que torcer. Aliás, nem falaremos sobre ontem, né, a nossa seleção. Vamos orar porque sexta-feira é um outro tempo e eu creio que Deus ele vai operar, né? Aleluia.
Mas eu preciso que você entenda, existem coisas que nós não escolhemos, que nós escolhemos e que nós não escolhemos. O que nós não escolhemos? As crises. Alguém aqui escolhe a crise, irmão? Você não escolhe a crise. Alguém aqui escolhe as perdas? Alguém entre nós escolhe as tempestades? Então vamos lá. Nós não escolhemos as crises, não escolhemos as perdas, nem escolhemos as tempestades. Quem está comigo, diga amém. Mas existe algo que Deus deu ao homem que nem o diabo e nem as circunstâncias, nem a crise pode tirar. O poder, a decisão de escolher. Nós, irmãos, é quem determinamos se aceitamos padecer nas crises, se aceitamos padecer nas perdas, se aceitamos padecer nas tempestades, ou se aceitamos dar a volta por cima, ou se decidimos viver o sobrenatural mesmo num tempo de deserto. Eu lembro que a nossa pastora, a pastora Mãe Vera, Ana Luísa estava lá no CTI, ela entrou em contato comigo, ela me ligou, e ela falou assim: meu filho, Deus mandou te dar a palavra. Vocês irão florescer no deserto. Quando você recebe uma palavra dessa, o que acontece com o teu coração? Se alegra, amém ou não amém? Amém ou não amém? Mas quando vem o deserto, a gente se esquece dessa palavra. Quando vem o problema, a gente se esquece. A gente vai para o culto, participa de uma conferência, participa de um evento, a gente está com a alegria lá em cima, meu irmão. A gente vai dormir como pilhado e chega e fala assim: poxa, eu vou para cima, eu vou com tudo. Só que quando chega o momento que a gente se depara com as circunstâncias, se depara com a crise, se depara com as tempestades, com o dia mau, tudo aquilo que nós havíamos recebido some. Falei alguma mentira? Sabe por que some? Deus, ele não mudou de ideia, mas a nossa mente não está permanecendo nele. Você está aqui sentado e a tua mente está ligada em quê? No Insta? No futebol? Eu vou te provar agora, irmãos. Uma vez um pastor falou isso, eu fui entender. A mente do povo de Deus, quando ele não permanece em Deus, você vem para o culto, mas tu está no celular. Você vem para o culto e você está conversando. As coisas tiram assim a tua atenção com uma facilidade, irmão. Eu me lembro quando o João Pedro, mês passado, levou. Ele não só passou, ele voou e levou o canhãozinho ali e fez um barulho. Irmãos, os irmãos tudo rindo. Amém, glória a Deus pelo carinho. Mas se Jesus estivesse naquela hora mudando a tua sorte, tu ia perder a tua bênção. A mente precisa permanecer nele. Deixa eu falar mais uma vez. A nossa mente precisa permanecer nele. E isso não é papo de coach. Não tem nada contra coach. Que fique bem claro. Isso é bíblico. Porque quando a mente permanece nele, o que eu recebo? Repita comigo. Mais forte. P-A-Z. Que palavra é essa? Você está servindo na igreja. Você está cultuando a Deus. Você está na igreja, mas por que você não tem paz? Não é falta de Deus, é falta da tua mente estar conectada com Deus. Quem está entendendo, diga amém. Uma mente conectada com Deus te dá governo sobre as circunstâncias. Vou falar pela segunda vez para você poder entender e guardar. Uma mente conectada, que permanece em Deus, te dá governo sobre as circunstâncias.
Há quanto tempo que você não olha para o problema e fala, você não vai tirar minha paz? Quanto tempo que você não dorme aquele sono, não o sono do justo. O sono do justo é sono na glória, né, irmão? Por favor. Aquele sono que você, poxa, dormi bem, que noite boa que eu tive. Quanto tempo a sua mente está tão conectada com as coisas da terra? Está tão conectada com as coisas da terra? Está tão conectada com as coisas da terra que você não consegue entender quando a Bíblia diz: lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, e o seu trabalho é o quê? Descansar. E aí quando o crente fala assim, pastor, eu não tenho paz. Pastor, quando é que eu vou ter paz? Meu irmão, a paz não é ausência de problema. Eu vou repetir. A paz não é a ausência de problema. A paz é você estar no olho do furacão e entender que você vai conseguir descansar. Faz sentido para você isso, irmão? Faz sentido? Então repete comigo. A paz não está ligada ao que acontece ao nosso redor. A paz está ligada à direção da nossa mente. Pergunta para o seu irmão. Está pensando em que agora? Vai ter um abençoado que vai falar assim, eu estou pensando como é que eu vou pagar a conta amanhã. Eu estou pensando que eu estou aqui na igreja, eu podia estar trabalhando para adiantar o trabalho. Eu estou pensando como é que está o meu filho. Ei, hoje eu conversei com uma mulher de Deus. Falei para ela assim, chega às vezes um momento da nossa vida que ou a gente acredita que Deus não perdeu o controle de nada, ou a gente acaba se tornando refém das circunstâncias. Quantos creem aqui que Deus não perde o controle de nada? Só isso, irmãos? Eu vou te falar uma coisa que talvez você tenha esquecido. Deus, ele é onipotente, onipresente e onisciente. Deus, ele vê tudo, ele sabe tudo, ele ouve tudo, conhece tudo e está em todo lugar. O diabo não. O diabo ele não tem poder de ler a tua mente. O diabo ele não tem. Aquele que é salvo em Jesus Cristo, o diabo não entra. Ele vai te sugestionar, mas ele não penetra dentro de você. Então, todas as vezes que você não verbaliza aquilo que você confia, o diabo olha e fala assim, ah lá, esse aí está firme não. Hoje de manhã na escola da palavra nós falamos da importância de verbalizarmos dentro da nossa casa aquilo que recebemos na igreja. A palavra que recebemos de um homem, de uma mulher de Deus no YouTube, ou de uma mensagem que recebemos de alguém, de um líder durante a semana. É importante a gente verbalizar isso dentro de casa, que fortalece o ministério, fortalece a nossa primeira igreja, que é a nossa casa. E eu vou perguntar mais uma vez, quantos aqui reconhecem que Deus não perdeu o controle de nada? Levante a sua mão. É sobre isso, irmão. Não brinque com as coisas de Deus, que o diabo não brinca. O diabo está doido para ceifar, o diabo está doido para acabar, para dividir, para destruir. Isso é o intuito dele. E se a nossa mente não estiver conectada com a presença de Deus, as circunstâncias, as perdas, as tempestades, as crises vão tirar a nossa paz. E aí a gente vem para a igreja só por vir, e a gente não consegue entregar o nosso culto. A gente consegue fazer tudo, ir no shopping, vai num cinema, vai numa festinha, vai em todo lugar, mas na hora da gente entregar o nosso melhor, a gente não tem paz. Por quê? Porque a nossa mente já está cauterizada. Certa feita, a pastora Mãe Vera, a gente estava lá em Jerusalém, Sampaio. Deus deu uma visão para ela, de corvos, que estavam bicando a mente dos irmãos na igreja. Sabe o que apontava a revelação que ela recebeu? Que o diabo, ele vai trabalhar para tirar a paz da igreja, sabe aonde? Começa na mente.
a tua, a minha, a nossa pior batalha, ela é travada onde? Na mente. Aí você, pastor, já sei o que o senhor está falando. Em algum momento da minha trajetória cristã, eu já ouvi que mente vazia é oficina do capeta. Deixa eu falar algo para você. A tua mente, ela está conectada com o que agora? Com o que os céus estão falando ao seu respeito? Ou com o que está acontecendo no mundo? Porque eu vou falar para você. O que está acontecendo no mundo é temporário. Hoje está acontecendo, amanhã talvez pode não acontecer. Mas o que está sendo dito sobre você no céu é algo eterno. A sua mente está conectada com a terra ou com os céus? Sabe, irmãos, eu acho que tem algumas coisas que eu preciso compartilhar com os irmãos, que todos nós aqui já recebemos uma palavra de paz. Eu estava hoje conversando com o Editon, que às vezes as pessoas não têm noção do que fala. Ah, pastor, não gosto de X, eu vou votar no de esquerda. Irmãos, eu tenho o meu voto. Eu não vou falar para você em quem eu vou votar. Nessa igreja, a gente não cede ao altar para falar de política. Se lá em cá aí, fala, eu não tenho nada a ver, eu respeito aqui, ninguém critica a igreja de ninguém. Mas eu tenho um entendimento. O que me leva a decisão de votar em A, em B ou em C, é quem governa a minha vida. Quem governa a minha mente. Se a minha mente é governada por princípios, eu vou votar em quem carrega os princípios bíblicos. Para você, talvez, seja algo muito simples. Mas se a gente não tem esse entendimento, a gente não consegue aplicar isso no nosso dia a dia. Quais filmes que você vê dentro da sua casa? Está ferindo o princípio bíblico? É porque a tua mente já não está. Quais são as palavras que estão rodando dentro da sua casa? Posso ir mais fundo? Posso? Amém ou não amém? Amém, irmãos? Não é uma palavra de exortação, é uma conversa. Quais são as músicas que estão trazendo o ambiente para a sua casa? Isso tudo é resultado de quem está governando a tua mente. E às vezes, quando a nossa mente não é totalmente de Deus, a gente vai dizer assim, pastor, isso é radicalismo. Não, não é radicalismo, não. Deus, ele sempre escolheu o povo dele para viver o quê? Separado. Santidade, santificação é uma vida fora do comum. Então, simplesmente, irmão, cuidado com quem entra na tua casa. Pode ser o seu melhor amigo, cuidado. Cuidado com a música que você coloca, porque para você pode ser normal, mas os teus filhos estão absorvendo isso, irmão. Cuidado com o tipo de filme que você vê. Hoje você começa a ver os streams, praticamente os streams é que está dominando, né? Hoje você começa a ver os streams, está normal. Irmão, eu estou falando aqui como um comentário, para depois não ficar falando que o pastor é um comentário. Você chega num stream, é normal. E eu não sou homofóbico não, irmãos. É normal você ver mulher com mulher, homem com homem. Mas isso daí, a Bíblia, o que a Bíblia fala sobre isso? Está claro. Eu cheguei, João Pedro, chegou com a boca inchada, quinta-feira, o dente, corre para lá, corre para cá. Aí ontem, eu estava simplesmente com ele no quarto, vamos ver um desenho. Irmão, um desenho, vem as palavras ali, o que tanto palavrão isso é um desenho? Eu fiquei assim, ó. Tira, ele João Pedro ali, ó. Falei, tá. E o negócio não ia, irmão. Falei, tá. Para. Pronto. Aí saí, fui na cozinha, a pastora estava lá e eu falei assim, você está assistindo, ela estava fazendo a janta pra gente? Aí eu falei, fez panqueca ontem, irmãos? Aleluia, de Deus. Você está fazendo comida aí? Você está assistindo o quê? Não, mas que série é essa que você está ouvindo? Não, uma série boa de
é suspense, que não sei o que, não sei o que lá, policial e tal. De repente, eu estou conversando com ela, eu só virei as costas, começou aquelas palavras assim que não é edificante. Aí ela, e o negócio não ia, irmão. Tá? Isso é normal. Aí você vai falar assim, é normal. Pode ser normal para aquele que não, a mente que não é de Cristo. Mas para a mente que é de Cristo, você entende. Santificai-vos hoje, porque amanhã Deus vai fazer sinais e prodígios nesse lugar. O tempo da santificação é hoje. O tempo da separação é hoje. Mas, pastor, é muito meu amigo, é muito minha amiga. É muito teu amigo, é muito minha amiga, irmão. Mas Jesus, ele trouxe. O traidor estava lado a lado com Cristo, mas Jesus, ele soube separar. Na hora que Jesus teve que dar a trava, ele deu a trava quando Maria foi lá, comprou o vaso e foi entornar o nardo, o óleo de nardo. Jesus lhe deu a trava ali. Ele deu a trava em Judas, deu a trava em Pedro, deu a trava. O que ele tinha que fazer, ele não perdia a amizade, mas ele sabia separar as coisas. Então eu estou falando para vocês que a mente, repita comigo, uma mente. Não, repita com fé, uma mente. Em Cristo gera paz. Aí você fala para o seu irmão, vou te ajudar. Gera uma noite bem dormida. Sabe, irmãos, tua conta está negativa. Você recebe 50 mil ligações todo dia. E aquilo não tira a sua paz. É só a mente que está em Cristo, meu irmão. Porque quando não está em Cristo, o celular voa longe. E aí, irmãos, eu preciso que você entenda, porque uma mente em Cristo, que tem paz, ela entende o poder de decisão. O poder de decisão é algo que Deus colocou na mão do homem. Na sua mão, mãe, na sua mão, pai. Na sua mão, filho, na sua mão, igreja. Existe o poder de decisão. O que Deus ele tem que fazer, ele já fez. O que o homem tem que fazer, Deus não vai fazer. É o poder de decisão que o homem tem que ter. E aí, simplesmente, eu gostaria muito de falar de uma passagem bíblica que eu gosto muito. Coloca para mim Ruth, capítulo 1, que vai falar muito sobre o poder de decisão. Ruth, capítulo 1. No tempo em que os juízes governavam sobre o povo israelita, sobreveio grande escassez de alimentos em toda a terra de Israel. Por esse motivo, um certo homem de Bet-Elém, ou seja, de Belém, tá? Cidade da região de Judá, partiu com sua esposa e seus 2 filhos, a fim de morar, ao menos por algum tempo, nas terras de Moabe. O que levou Elimeleque a sair de Belém? Foi o quê? Foi uma necessidade. Foi ou não foi? Só que eu quero chamar a tua atenção. Qual era a cidade que Elimeleque morava? Coloca aqui para mim, vou te ajudar. Certo homem de... Qual é a cidade? Para quem é bom de Bíblia, Belém significa casa do pão fresquinho, aleluia. Aquele pão abençoado. Mas entenda, sabe, Esther? Elimeleque morava na cidade do pão. Belém. E numa cidade abençoada veio grande o quê? Fome. Deixa eu falar para você, o dia mau quando ele vem para quem está na igreja e para quem não está na igreja. Então vamos tirar esse negócio. E se está acontecendo alguma coisa ruim é porque eu estou em débito com Deus, é porque, irmão, o dia mau quando ele vem para todo mundo. Elimeleque estava em Belém e a fome veio, e foi na época dos juízes. Você sabe o que significa a época dos juízes? A época dos juízes significa uma das piores épocas que o povo de Deus viveu.
um tempo de simplesmente apostasia, idolatria, um tempo onde o povo estava se desviando de uma forma absurda. E Elimeleque, devido à necessidade, ele usou o seu poder de decisão. Ele falou: eu vou sair dessa terra e vou para outra terra. Só que a história de Elimeleque você já sabe. Só que chega na vida dessa mulher, que é a autora, que o livro carrega o nome dela, que é a chamada Ruth. Ruth entendeu o poder da decisão. Ruth tanto entendeu o poder da decisão, que Ruth chegou, depois de passar por tantos problemas, inclusive perdas, dores, Ruth chega para Noemi e faz uma declaração que estremeceu o inferno. Ela vai dizer: o teu Deus é o meu Deus, o teu povo é o meu povo. Poder de decisão. Naquele exato momento, Ruth decidiu mudar a vida dela. Quem está entendendo, diga amém. Todas as vezes que você declara quem é o teu Deus, a quem você serve de todo o seu coração, algo muda no reino espiritual. Deus, ele não é ingrato. Deus, ele vê as suas renúncias. Eu vou repetir para você poder entender que nós estamos falando. Deus, ele não é ingrato. Ele vê, ele sabe, ele conhece as suas renúncias. E simplesmente Ruth vai dizer: eu estou renunciando à terra da onde eu vim, porque eu quero ter uma mente renovada. Sabe, o apóstolo Paulo fala da metanoia? Transformação de mente. Eu quero ter uma mente renovada. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Quando Ruth decidiu isso para a vida dela, sabe o que aconteceu, irmão? Ela mudou toda a trajetória da história dela. E você, mais na frente, você vai ver dois momentos. Ruth entra na genealogia de Davi, uma ex-moabita. Só que Ruth também entra na genealogia de quem? De Cristo. Você conta no dedo quantas mulheres entraram na genealogia de Cristo. Mas o que levou Ruth a andar por esse caminho? Foi o que? Foi o dízimo dela? Foi o serviço, tanto que ela servia na igreja? Foi usar o poder de decisão para ter uma mente transformada em... Você sabia que você tem esse poder? E talvez você está usando tudo, menos esse poder. O poder de dizer: a minha mente é de Jesus. Meu filho, toda noite, ele não dorme sem a gente orar por ele. Meu filho mais velho. Ele bate na porta e fala assim: olha, ou a mim, ou a pastora, olha para ele poder dormir. A nossa oração é: Senhor, guarda a mente dele. Uma mente, quando ela é blindada pelo Senhor Jesus, meu irmão, a gente tem paz. Eu estou falando de uma criança de 14 anos de idade. Para mim, meu filho ainda é uma criança, que ele entendeu de que ele só vai poder ter uma noite bem dormida se a mente dele estiver blindada com o sangue de Cristo. Você consegue entender isso? Tem alguém pegando essa palavra, amém? Então entenda, você só vai ter êxito, só vai ter paz no teu casamento, você só vai ter paz na criação dos seus filhos, você só vai ter paz em tudo aquilo que você fizer, quando você entender que você precisa decidir ter uma mente dele. Quando eu tenho uma mente voltada para Deus, eu vejo tudo de forma diferente. Quando a minha mente é de Deus, eu vejo tudo com clareza. Quando a mente do Filho de Deus é de Deus, irmão, ninguém te para. Era o momento que você dava glória a Deus aí, irmão. Vamos lá, coloca para mim de novo, filho. É Isaías capítulo 26, 3. Pode ser King James mesmo. Tu guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está alicerçado em ti, aquele cuja mente está em ti. Mas essa paz, ela trabalha sobre 3 condições. A paz que excede todo o entendimento, ela trabalha, ela se move em 3 condições.
uma mente firme em Deus, apoiada em Deus, e uma mente que escolhe confiar em Deus. Quem lembra da história de Moisés na travessia do Mar Vermelho? Quem lembra? Eu só preciso de 2 para dar amém. Veio mais de 2, aleluia. O que Deus fala para Moisés assim? Deus faz uma pergunta para Moisés. Moisés de frente para o Mar Vermelho. Deus faz uma pergunta para ele. Fala assim, Moisés, qual é o teu time, é isso? A pergunta é, Moisés, por quê? Por que clamas a mim? Diga ao povo que marche. O que Moisés, o que a gente atende com isso? A pressão sobre a mente de Moisés era tamanha, e Moisés fala, Senhor, eu estou clamando, e Deus fala assim, Moisés, é só marchar. A paz que eu te dei não foi só para uma estação, não foi só para quando você estava no Egito tirando o meu povo. A paz que eu estou liberando, que eu liberei sobre a tua vida lá no Monte Sinai, é uma paz duradoura. Então nenhum problema vai roubar essa paz se a tua mente estiver em mim, Moisés. Por que você está clamando a mim? Você está vendo o que? Um mar. Eu estou vendo uma possibilidade. Diga ao povo que marche. O que você tem visto diante dos problemas, das crises familiares que você tem vivido? Você tem visto o quê? Você tem visto o quê? O que você tem visto sobre o seu casamento, sobre os seus filhos? Você só tem visto dificuldade? Vamos parar de ver esses problemas. Vamos parar de ver, de se mover por quando a conta está paga, quando a conta não está paga. Vamos parar de se alegrar só quando o nosso coração está feliz. Vamos entender que a paz que Deus deu para Moisés é a mesma paz que Deus nos dá. Essa paz não nos livra dos problemas, mas nos dá força para enfrentar os problemas. Porque se a paz fosse para tirar os problemas, os egípcios não eram para estar ali. Então, numa conversa franca, falando com homens e mulheres de Deus aqui, não me responda, mas o que tem tirado o teu sono? O que tem roubado a tua paz? Que às vezes nós viemos para um culto, a gente vira no manto, dá uns glória, a gente sai daqui vibrante, e quando acaba, você volta a mesma coisa. A palavra que eu quero conversar com você hoje é sobre isso. A sua mente, ela está guardada por Deus ou está sendo afligida pelas circunstâncias? O poder de decisão é seu. O que Deus tinha que fazer, Ele já fez. Então coloca a sua mente aos pés da cruz e deixa Ele te guiar. O que aconteceu com Ruth? Quando Ruth decidiu ter uma transformação de mente, aquele que o apóstolo Paulo fala, transformai-vos a nossa mente. O que aconteceu? Ruth precisava de o quê? De um resgate. E aí veio quem? Boaz, resgatador. Quando a gente fala de resgatador, eu posso dizer que Boaz aponta para Cristo. Ele resgatou não só a dignidade, ele resgatou a alegria da Ruth. Ele resgatou a herança, ele resgatou valores. Sabe, irmão, Cristo nos resgatou. Cristo resgatou a nossa mente das trevas. Cristo resgatou a nossa vida da mão do diabo. Ele riscou o nosso nome na morte e escreveu o nosso nome no livro da vida. Então se prepara para você viver um tempo de paz. A tua mente não pode ser aprisionada pelas circunstâncias. Pastor, minha mente não é aprisionada pelas circunstâncias. É porque, como o Senhor diz, a estação que eu estou vivendo é uma estação ruim, que eu não gosto. Deixa eu falar algo para você, irmão. Eu fiz essa pergunta hoje na Escola da Palavra, para aquele que é bom de ciência, geografia. Qual estação que nós estamos? Não. Falar aí já até primavera, irmão. Meu Deus. Jesus fica até com medo. Verão não, irmão. Meu pai, tá, o Senhor ajuda, pai. Outono. Glória a Deus, Jesus amado. Papai, outono. E aí você fala assim, você vê para o outono. Qual uma característica do outono, qual é? As folhas caindo.
daqui a alguns dias não será mais outono. Será uma outra estação, amém? Posso profetizar, irmão? Posso? Daqui a alguns dias, você não viverá mais essa estação de dores que você está vivendo hoje. Vai vir uma nova estação. E a sua mente? Está preparada para ter uma estação de alegria? Ou você vai ficar assim, ai, alegria de pobre dura pouco. Como pobre, enriquecendo a muitos. Então entenda, a paz que a tua mente precisa, você não vai encontrar numa igreja, você não vai encontrar num pregador, você não vai encontrar num profeta, você não vai encontrar em campanhas. A paz que a tua mente precisa, eu e você só encontraremos no Senhor Jesus. E aí, para a gente poder chegar ao final, eu entendo que quando a paz toma conta da minha mente, eu confio. Então vamos repetir. Quando a paz toma conta da minha mente, eu confio. Fala para o seu irmão, quanto mais confio, menos preciso de controle. E quanto menos eu preciso de controle, mais eu descanso. Tem pessoa, irmão, que é controladora. Não. Não pode. Realmente é bom. Não sou contra uma planilha. Não sou contra uma organização administrativa. Não sou contra. Simplesmente o que eu sou contra? Porque às vezes entra excessos. E aí você deixa de desfrutar do melhor com a tua família porque você é muito controlador, você é muito controladora. E aí você acha que isso daqui é suficiente para você desfrutar com a tua família. Ninguém sabe o dia de amanhã, só Deus. Então o que você tem de desfrutar, desfruta hoje. Pastor, você está falando que eu não posso guardar? Não, isso é você que está dizendo. Guarda, aplica. Mas, irmão, não adianta ser assim, meu irmão. Não adianta ser assim. Você precisa encontrar em Deus uma paz. Ei, isso é sério. Você precisa encontrar em Deus uma paz que Deus vai te dar uma unção de administração. Você consegue entender? Um povo, menos de 10 pessoas, morava no Morro da Mangueira, fazia o culto no Morro da Mangueira, aluga uma casa. Anos se passam, um grupo ainda pequeno compra essa casa. Você consegue entender isso? E não só compra, quita o financiamento. Você consegue entender isso? Isso é o quê? É a bênção administrativa. Tem gente que tem um controle tão grande, que prefere não ser fiel no dízimo para poder guardar. É porque a tua paz não está sendo, a tua mente não está sendo administrada por Deus. E aí você tem uma paz, porque quando as suas aplicações vão para o buraco, você se desespera. A Bíblia nos ensina tudo, a como administrar as finanças, a como administrar um casamento, a como criar filhos. Eu preciso ter, presente de Deus, eu preciso ter essa graça, porque simplesmente, às vezes o que me falta é essa graça para ter o quê? Descanso. Agora, para a gente já fechar, o que ocupa os nossos olhos acaba governando os nossos pensamentos. Tem alguém que concorda com isso? Deixa eu falar de novo, só para ficar claro. O que ocupa os nossos olhos acaba governando os nossos pensamentos. Tem alguém que concorda? Levanta a sua mão, por favor. É eu. Não concordo, pastor. Opinião sua, meu irmão. Sem problema. Mas o que ocupa os teus olhos governa a tua mente. O que está ocupando os teus olhos? Lembra quando eu falei no início? Que as pessoas vêm para a igreja, está com o corpo aqui, mas a mente está em outro local?
Porque a tua mente, os seus olhos ficaram naquela situação, naquele cenário. Aí você vem por vir. E aí você não entrega um culto. Você só bate um ponto. Deus não quer um ponto. Deus quer um coração adorador, completo, presente. Então, meu irmão, eu preciso que você entenda que Hebreus 12:2, coloca para mim, por favor, Miguel. Hebreus 12:2, ele vai falar daquilo que a gente falou no início, da onde travamos as nossas maiores batalhas. Quando olhando fixamente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus. Olhando para quem? Fixamente, para Cristo. Se os meus olhos estiverem em Cristo, quem é que vai governar a nossa mente? Vou perguntar mais uma vez, só para você responder em alto e bom som. Se os nossos olhos estiverem em Cristo, quem é que vai governar a nossa mente? É isso aí. Quando os teus olhos estão no Big Mac, quem é que governa a tua mente? Big Mac. Quando teus olhos estão no jogo do Brasil, quem governa a tua mente? O jogo do Brasil. Quando teus olhos estão no peixinho do Elenildo, da Claudinha, quem é que governa? Quando teus olhos estão no bolo da Márcia, quem é que governa? Quando os teus olhos estão nos eventos da igreja, quem é que governa? E aí, teus olhos estão tudo isso. Mas quando vem um dia mau, nada disso sustenta a tua vida. Agora, quando os nossos olhos estão em Cristo, quando vem o dia mau, eu não só sou sustentado, eu piso na cabeça do diabo. O dia mau vem, mas a minha paz, a minha shalom, me diz a pastora Marcele, ela não é quebrada. Uma vez eu estava conversando com a pastora Marcele, né? De manhã. Aí ela falou assim, pastor, aconteceu isso aí. Já vem querendo tirar minha shalom, mas não vai tirar minha shalom. Ela vinha assim mesmo, não vai tirar. Mas é mesmo, irmão. Uma mente governada por Deus, o diabo vai tentar, mas ele não vai conseguir tirar a sua paz. Porque em Deus, eu, você, a nossa casa, os nossos filhos, encontramos descanso. Fique de pé em nome de Jesus. A pergunta hoje não é qual é o tamanho da sua luta. A pergunta hoje não é qual o tamanho do seu problema. A pergunta hoje não é qual o tamanho da crise que você está vivendo. A pergunta de hoje não é qual o tamanho da sua adversidade. A pergunta de hoje é: para onde os seus olhos estão apontados? Olhe para Cristo. Olhe para Cristo. Deixa eu te contar só algo bem rápido. Quando os nossos olhos estão em Cristo, Cristo não nos deixa ver os problemas que estão acontecendo ao nosso redor. Quando os nossos olhos estão em Cristo, Cristo não me deixa ver os defeitos que existem ao nosso redor. Quando os nossos olhos estão em Cristo, Cristo não nos deixa ver as imperfeições que estão ao nosso redor. Mas quando os nossos olhos saem de Cristo, muita coisa se revela. E essas revelações machucam, desestabilizam. Mas hoje a pergunta é: para onde os seus olhos estão apontando? Olhe para Cristo. A sua mente precisa estar voltada para Cristo. Nós vamos orar. Nós vamos orar, meu irmão. Porque essa conversa hoje não foi uma pregação, hoje foi um bate-papo, uma conversa. Que o Espírito Santo falou comigo muito forte. Chegamos no segundo semestre do ano de 2026. Ainda tem gente preocupado. Sabe, pastora,
Chegamos no segundo semestre, ainda tem gente preocupada com coisas que estão acontecendo e se esquece que se Deus nos trouxe até aqui, Ele vai nos guiar, porque aquele que começa, Ele termina. A sua mente precisa estar voltada para Cristo. Eu quero convidar você que está aqui hoje, a você que está aí conectado. Se você ouviu essa palavra, se você recebeu essa palavra, se você quer ter uma mente voltada para Cristo, se você quer voltar a olhar com os olhos de Deus, todas e quaisquer situações, feche os seus olhos, curve a sua cabeça. Eu vou pedir para a pastora fazer essa oração. Fale: Senhor, eu quero ter paz. Eu quero ter paz, Pai. Blinda minha mente agora. Eu quero que a minha mente seja guiada por Deus. Senhor, coloca agora, renova o capacete da salvação na minha armadura, Jesus. A minha mente é tua, Pai. Eu não quero ser refém de uma circunstância. Eu não quero ser refém de uma crise. Eu não quero ser refém de uma tempestade. Eu quero ter paz. Eu quero ter paz na igreja, paz no local de trabalho, paz no meu casamento, paz na criação dos filhos. Eu quero ter paz na minha casa. Eu quero ter paz. Pai, governa a minha mente, Deus. Faça a sua oração. Se você entende que é com você, feche seus olhos e curva a sua cabeça em nome de Jesus. Louvado seja o teu santo nome, Pai. Nessa noite, Senhor, após recebermos da boa parte, da melhor parte, Pai, que é a tua palavra, nós nos sujeitamos, Pai, diante do teu governo e apresentamos diante de ti tudo aquilo, Senhor, que trouxemos até aqui, tudo aquilo, Senhor, que não aparentamos, porque tu és, Senhor, o Deus que sonda os nossos corações e muitas vezes, Senhor, a nossa aparência, ela parece boa, muitas vezes, Senhor Deus, a nossa simpatia transmite que vai tudo bem, mas nessa noite, Senhor, nós não queremos sair daqui da mesma forma, Pai, que nós chegamos até a tua casa. Por isso, Senhor Deus, abrimos a nossa boca e nos esvaziamos de nós mesmos, sem nos importar com quem está à nossa direita, sem nos importar com quem está à nossa esquerda, mas com a consciência que estamos diante daquele que pode todas as coisas. Por isso, o Espírito Santo nos ajuda nesse momento, conduz as palavras certas na nossa boca, que não venhamos procurar palavras bonitas, mas que sejam palavras sinceras. O Senhor sabe, Pai, tudo aquilo que tem nos aprisionado, tudo aquilo, Senhor, que nós temos repetido, ciclos repetidos na nossa vida, que nos impedem, Senhor, de avançar, mentes cativas, Senhor, mentes emocionadas, mentes que não se sujeitam ao teu governo, mentes, Senhor Deus, que todas as vezes que iniciam um propósito contigo se distraem, mas nós te pedimos nessa noite, continua tendo misericórdia da tua igreja, Pai, porque nós não estamos aqui por hobby, nós não estamos aqui, Senhor, porque nós gostamos do momento de louvor, nós não estamos aqui, Senhor, porque nós queríamos um lugar para passear no domingo, nós estamos aqui, Pai, para buscar a tua face, porque sabemos que a tua casa, Senhor, é um lugar de comunhão, é um lugar em que a tua presença se manifesta. Por isso nós cremos na manifestação do teu poder, nós cremos, Senhor, que vidas estão sendo restauradas nessa noite, nós cremos que existem pessoas diante de um computador, diante de um celular assistindo essa ministração, que o teu Espírito, Senhor, entra com providência. Existem corações amargurados, existem mentes inquietas, existem pessoas, Senhor, precisando de uma resposta, de um direcionamento, e o Senhor é o Deus, Pai, que sabe o que cada um de nós precisa nessa noite. Por isso que os nossos ouvidos estejam sensíveis, Pai, a tudo aquilo que o Senhor falou através dos louvores, através da palavra que foi ministrada,
esmagadas, que ao longo, Senhor, do término dessa noite, no decorrer dessa semana, a tua palavra ela possa ser esmiuçada por cada um de nós, porque existe propósito na nossa vinda aqui nessa noite. Existe, Senhor, um trabalhar invisível, um trabalhar que diante dos nossos olhos, Senhor, achamos que nada está acontecendo, mas nós cremos, Pai, que enquanto estamos aqui, o Senhor está dando ordem aos teus anjos em favor dos nossos. Alcança, Senhor Deus, aqueles que ficaram em casa, que a tua salvação chegue, Senhor, no mês de junho. Nós declaramos, Senhor, a libertação daqueles que se encontram cativos. Nós declaramos, Senhor, que o Senhor irá despertar daqueles que dormem, aqueles que estão em cima do muro, aqueles que estão, Senhor Deus, omissos com a tua obra, Pai. Chama o teu povo pelo nome e nos faz, Senhor Deus, viver algo novo na tua presença. Cauteriza, Senhor Deus, as feridas da nossa alma. Nos perdoa, Senhor, pelas vezes que negligenciamos aquilo que deveríamos tratar como sagrado. Nos perdoa, Senhor, pelos nossos erros, pelas nossas fraquezas, pelas nossas distrações, mas blinda, Senhor Deus, a nossa mente, blinda, Senhor Deus, o nosso coração, que não venha ser alvo dos dardos inflamados de Satanás e seus demônios, mas que cada um de nós aqui, Senhor, receba, Pai, do banquete que o Senhor preparou para cada um nessa noite. Vai acalmando, Senhor, os corações, vai dissipando, Senhor, as dúvidas na mente, vai trazendo unidade. A dúvida, Senhor, que vinha, Pai, falando alto, que ela dê lugar, Senhor, ao direcionamento do teu Espírito. A nossa mente, Senhor, ela é tua. Os nossos passos, Senhor, eles são teus. E nós abrimos a nossa boca, Pai, e profetizamos que essa não será apenas mais uma semana, que essa não será apenas a terceira semana de junho, mas que será uma semana de posicionamento, será uma semana de compromisso com as tuas coisas. Aqueles que não abriam mais as suas Bíblias em casa, eles terão fome e sede da tua palavra. Aqueles que não oravam mais na madrugada, eles irão despertar. Aqueles que não jejuavam mais, Senhor, eles vão jejuar, Pai. Manifesta, Senhor Deus, o teu poder através das nossas vidas. Que as pessoas, Senhor, ao nos verem, possam ver a tua presença. Que cada um de nós aqui, Senhor, represente o teu governo aqui na terra. Por isso, Senhor Deus, fica à vontade no nosso meio. Reina, Senhor, através da nossa vida, das nossas ações, Pai. É o que eu te peço em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Dá a mão pro seu irmão aí, meu irmão. Mas eu vou te pedir para você fechar o corredor. Chamar aqui. Vem cá, Jonathan. Nós vamos orar aqui. Isso, dá a mão. Fecha o corredor aí. Fecha o corredor. Dá a mão, dá a mão. Enquanto a pastora Marcela, Deus estava falando muito comigo. Eu gostaria que você atentasse para as palavras que eu vou falar para você. Você não pode controlar tudo. Gostaria que você entendesse o que eu vou repetir. Você não consegue, não pode controlar tudo. Esse desejo de que eu controlo, eu domino, isso não existe. Você não consegue controlar tudo, mas você pode decidir quem vai controlar a tua vida. Você pode decidir quem vai controlar as suas emoções. Você pode decidir quem vai controlar os cenários que você está vivendo. A falta de controle, Deus está falando comigo, está fazendo pessoas irem de 0 a 1000 em segundos. A falta de paz, de um local de descanso, está fazendo as pessoas abrirem mão daquilo que Cristo confiou a eles. Não tente controlar as coisas. O controle está nas mãos de Deus. O diácono vai estar orando, e enquanto ele estiver orando, você vai pedir: Senhor, eu não controlo,
Mas eu decido hoje que o Senhor controle a minha vida, que o Senhor controle a minha mente, que o Senhor controle a minha língua, que o Senhor controle as minhas atitudes, o meu emocional controla, Pai. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Senhor Deus, querido Pai, em concordância, Senhor Deus, daquilo que já foi apresentado, Senhor Deus, aquilo que foi ministrado aos nossos corações, Senhor Deus, que possamos, ó Pai, fixar, meu Deus, em nossa mente, Senhor Deus, no nosso coração, aquilo que queira, Senhor Deus, fazer, meu Pai, de diferente nos nossos caminhos, uma metanoia, Senhor Deus. Senhor, sabemos que aqui a Tua palavra, Senhor Deus, foi transmitida, Senhor Deus, para frutificar, Senhor Deus, nesta terra. Como diz em Isaías, ó Pai, que a Tua palavra, Senhor Deus, é como a chuva e as nuvens. Oh, glória a Deus. Aleluia. É como a chuva, Senhor Deus, que desce sobre a terra, que da onde ela não tem como retornar, Pai. E assim, Senhor Deus, foi a Tua palavra que ela não retorna para, Senhor Deus, o nosso coração vazio, Senhor. Senhor Deus, que venha frutificar, Senhor Deus, venha dar uma direção, ó Pai, aos nossos caminhos. Senhor Deus, enquanto eu estava ali, Senhor Deus, Tu ministrava o meu coração, a religiosidade, Senhor Deus, em nossos corações. Há atitudes, ó Pai, que devemos deixar e viver algo novo, Senhor Deus. Porque o Senhor não vê somente, ó Pai, as nossas atitudes externas, mas o Senhor vê, ó Pai, aquilo que está guardado em nossos corações. Senhor Deus, que nós possamos, ó Pai, assim como foi lançado, Senhor Deus, fixar somente os olhos em Ti, Senhor. Ajuda-nos a entender que o Senhor tem algo diferente, Pai, para que a gente possa viver, não é conforme as nossas vontades, porque as nossas vontades são enganosas, ó Pai, porque é guardado no nosso coração, aonde estão as emoções, ó Pai, os sentimentos em nossa alma, Senhor Deus. Senhor Deus, não nos deixe cair, meu Pai, nesses males, ó Pai, nesse engano, Senhor. Nós sabemos, ó Pai, que é o Senhor que direciona os nossos passos, os nossos caminhos, por intermédio do Teu Espírito Santo, que é assim, ó Pai, o nosso Consolador. Então que possamos, ó Pai, ter essa transformação. Senhor Deus, venha nos revestir com o Teu sangue, tirar o desespero, a ansiedade, Senhor, porque nós precisamos de paz do Teu Espírito. Senhor Deus, é Ele, meu Pai, que nos vai dar o entendimento, qual caminho nos devemos seguir. Senhor Deus, independente das circunstâncias, nós sabemos que Tu estás no barco, meu Pai. Tu não está dormindo, não. O Senhor está esperando nós somente Te chamar e clamar pelo Teu nome. Clama a mim e responder-te-ei. Por muitas das vezes esquecemos de clamar, de entregarmos a Ti, pedimos ajuda um ao outro, mas esquecemos de olhar para a Tua presença, lembrar, Senhor Deus, das coisas que já fizeste no passado, aonde sabemos que maravilhas o Senhor fez e assim quer continuar fazendo, ó Pai. Deus, adoramos a Ti, exaltamos o Teu santo nome. Senhor Deus, vem fazer essa mudança. Deus, se há dureza no coração, vem transformar agora. Se há dificuldade de, Senhor Deus, te transformar-se para algo novo, vem quebrantar, Senhor Deus, essas cadeias, ó Pai, essas correntes, ó Senhor, que nos aprisiona por atitudes, ó Pai, ou sem coisas que nós aprendemos no passado, que é onde era uma ignorância, meu Deus. Senhor Deus, vem transformar essa nossa mente. Senhor Deus, nos revestir, Senhor Deus, ali com Suas armaduras, ó Pai. Senhor Deus, tira o remendo que está em nossas vestes, vem nos colocar vestes novas, ó Senhor, odres novos, ó Pai, porque o Senhor tem algo novo para os filhos que em Ti estão, Senhor Deus. Nós buscamos aqui, Senhor Deus, nos separar, ó Pai, para entender qual é a Sua vontade, Senhor Deus. E nós entendemos que o Senhor já nos deu autoridade, nós entendemos que nós temos a permissão por intermédio de Ti, ó Pai, para seguirmos um novo caminho que edifica, Senhor Deus, na Tua vontade. Senhor Deus, que a gente não entenda, Senhor Deus, de forma errada. Senhor Deus, que continue falando, meu Pai. Fala ao Teu povo, Senhor Deus, aquilo
ó Pai. Senhor Deus, tu dá ordem aos teus anjos. Senhor Deus, que não venha ter, Senhor Deus, questionamento, argumentação, Senhor Deus, contra ti, porque o Senhor tem o controle de todas as coisas, debaixo de tuas mãos, debaixo dos teus pés. Tu és autoridade, Senhor Deus. Céus e terra passarão, mas a tua palavra não passará. Nós sabemos, ó Pai, que tu nos guarda debaixo de tuas asas. A tua palavra vai dizer que 1000 cairão ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, mas nós não seremos atingidos, porque reconhecemos o teu nome, porque nós buscamos, ó Pai, nos prostrar diante a ti, Senhor Deus. E assim seja a tua vontade, Senhor Deus, na nossa vida. Vem, Senhor Deus, derramar, Senhor Deus, o óleo, Senhor Deus, sobre nossas mentes, da cabeça à ponta dos pés. Senhor Deus, nós somos vasos, ó Pai, vasos de barro, Senhor Deus, que não onde precisa ser moldado, que nos molde, que onde precisa ser quebrantado, nos quebre, ó Pai, mas seja para algo novo, porque, Senhor Deus, tu és o olheiro, e nós estamos na tua casa, nos molde, ó Pai. Senhor Deus, tira, Senhor Deus, essa dificuldade de largar aquilo que o Senhor tem falado conosco. Não nos deixe, Senhor Deus, preso às coisas materiais dessa terra. Não nos deixe preso às coisas, Senhor, que é onde o Senhor já falou conosco. Deixa isso, filho. Meu Deus, aonde eu tenho visto, Senhor Deus, a tua mão passear, o teu espírito, meu Pai, quebrantando agora as cadeias, quebrantando, Senhor Pai, a falta de entendimento, Senhor. O teu povo, Pai, permanece em ti. Que o teu povo, Senhor, te tire essa resistência, Pai. Senhor, nós sabemos o quanto somos falhos. Nós sabemos o quanto dependemos de ti, Senhor. E não nos deixe desviar, Senhor Deus. Não nos deixe desviar, Senhor. Assim, ó Pai, nós te adoramos, Senhor, porque ela vai manter, Senhor Deus, viva dentro de nós. A tua palavra não voltará, Senhor Deus, vazia, Senhor. A tua vontade, Senhor Deus, não é, Senhor Deus, em vão, ó Pai. Deus, o que adianta, Senhor Deus, entrar na tua casa e não entender, Senhor Deus. Tira os tampões dos nossos ouvidos, as escamas dos nossos olhos. Senhor, sabemos que tu és o Deus que aonde não está com os teus braços encurtados, ó Pai, nem com os seus ouvidos tampados, Senhor, aonde vem nos resgatar, levar o teu povo, Senhor Deus, a uma direção que faz entender: a minha vontade é boa, a minha vontade é boa, ela é boa, perfeita e agradável. Senhor, quantos questionamentos que nós tivemos no decorrer dessa semana, nos perdoe pelas murmurações, nos perdoe pela falta de entendimento, mas daqui, no dia de que nos fez hoje, dessa palavra que nos trouxe, Pai, nós entendemos que devemos mudar, Senhor Deus, nossa direção, a nossa visão, o nosso pensamento, o nosso olhar, porque como a tua palavra diz, lâmpada para os meus pés e luz é a tua palavra, Senhor. Que guardemos a tua palavra no nosso coração, para nós não pecarmos contra ti, para nós não pecarmos contra ti, porque é o Senhor, ó Deus, que nos leva, Senhor, à direção correta, até a vida do teu Filho amado Jesus. Assim, Senhor Deus, te entrego o teu povo, meu Pai, essa oração que suba, Senhor Deus, como incenso suave em suas narinas, que possa, Senhor Deus, em verdade e espírito, ó Pai, chegar até o seu trono. E nós viemos entender que hoje não foi um momento em vão, tivemos resposta, e aquilo que a gente não entendeu, fala-nos, ó Espírito Santo. Faça-nos entender, Espírito Santo, porque
porque dependemos dessa tua bondade sobre nós. Porque tu és longânimo, Senhor Deus, tu é benigno, ó Pai. Tu não desampara os teus filhos, ó Senhor. A tua palavra nos ensina que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Que nós somos felizes, somos bem-aventurados, ó Pai. E que assim, ó Pai, se estenda sobre o teu povo. Em nome de Jesus, ó Deus. Aleluia. Tome seu assento, querido. Estamos terminando. Mas nós não podemos encerrar se antes a melhor parte do culto. E aí talvez eu esteja falando isso, você está achando assim, poxa, a melhor parte do culto não é a palavra? Sim. Mas além da palavra tem uma outra parte que é extraordinária. É o momento de você ofertar o seu dízimo, a sua oferta, que é culto a Deus. É aquele momento que você vai dizer assim, Jesus, obrigado. Cheguei até o final dessa semana. Obrigado, Deus, estou empregado. Obrigado, Senhor, porque eu ainda não estou, mas essa semana o Senhor já me renovou força para trabalhar e conseguir uma porta aberta. Nós vamos orar, quero chamar aqui a pastora e logo em seguida ela vai dar continuidade para a gente poder encerrar o culto. Na sua frente tem um envelope, você vai separar esse envelope. Aqui está a chave Pix da igreja. Nós já, graças a Deus, conseguimos pagar a primeira parte do aluguel, os R$6.000. Dia 22 nós temos que pagar R$2.000. Eu creio que o mesmo Deus que nos permitiu pagar agora, Ele vai nos dar fôlego, vai nos dar condições para pagar. E nós estamos também, irmão, nesse segundo semestre, quero pedir tua ajuda em oração. Estava conversando com a minha esposa em casa, porque eu vou até conversar com a liderança no dia 20 sobre a parte Kids, né? Então nós já vamos startar nesse segundo semestre, porque eu creio que aquele que começou a boa obra não terminou, amém? Que as suas finanças sejam abençoadas por Deus. Se você vai, pastor, eu quero usar a maquininha de cartão de crédito ou débito, é só você ver aquele jovem senhor ali, ó, 7,4 de 100% alegria do Espírito Santo, aleluia. Você pode pedir a maquininha de crédito ou débito. Se você quiser um envelope, tem um envelope, se não tiver envelope na sua frente, pede a ele também. Ou então você pode ir por mais prático, né? Aqui está o QR Code, a chave Pix é o CNPJ 10 193 915 0002 dígito 03, que é a chave Pix da igreja. Você tem uma noite abençoada, amém? No início do culto, o pastor orou por mim e pela pastora Marcele. E a gente não poderia encerrar esse momento sem orar pela vida de uma pessoa que o Senhor levantou para estar à frente, conduzindo a Nova Jerusalém Taquara. E eu gostaria de chamar aqui a Monique, para que junto com as crianças nesse momento possam prestar uma pequena homenagem. Amém. Gostaríamos, representando o Departamento Infantil da Nova Jerusalém, Ramo Novo, prestar uma singela e rápida homenagem aos pastores, pastor Tadeu, pastora Liliane, pastora Marcele. Gostaria de estar chamando o Miguel aqui. E gostaria que vocês, pastores e toda a igreja, prestassem atenção no que eles irão ler. São palavras vindas do Senhor para o coração e para o ministério de vocês. Amém?
Pastores, hoje queremos dizer obrigado. Obrigado por nos ensinar a palavra de Deus. Obrigado por orar por nós e por nossas famílias. Obrigado por nos incentivar a seguir Jesus. Nem sempre vemos tudo o que vocês fazem, mas sabemos que servir a Deus e cuidar de pessoas exige amor, dedicação e renúncia. Quando estamos felizes, se alegram conosco. Quando estamos passando por lutas, oram por nós. Quando precisamos de direção, nos ensinam a buscar a Deus. Por isso, hoje queremos honrar as suas vidas. Obrigado por cuidar de nós. A Bíblia diz em Mateus 6,10, porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciastes para com o seu nome. Que Deus fortaleça a vida de vocês, suas famílias e seus ministérios. Amém. Gostaria de pedir que a igreja levantasse nesse momento e estendesse suas mãos. Pastora Liliane, pastora Marcele, por favor, fiquem aqui ao lado do pastor Tadeu. Nós vamos estar fazendo uma rápida oração sobre a vida de vocês, sobre o ministério de vocês, porque nós cremos que foi o Senhor quem os separou, é o Senhor quem os capacita todos os dias. O Senhor conhece as características de cada um, as individualidades de cada um, as lutas e as batalhas que cada um de vocês enfrenta. Mas eu também, e a igreja também, a gente crê que Deus a cada dia fortalece vocês nesse chamado. Não é um chamado fácil, eu tenho plena convicção disso, mas vocês são instrumentos poderosos do Senhor aqui nessa terra. Então vamos estender nossas mãos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, eis que nós estamos aqui reunidos, Senhor. Entregamos a vida do pastor Tadeu, a vida da pastora Liliane, a vida da pastora Marcele diante de Ti. Nós sabemos, ó Pai, que foi uma singela homenagem que prestamos a eles, mas que tem um valor inestimável para o Senhor e para a vida deles. Que o Senhor possa a cada dia fortalecer, restaurar, Senhor Jesus, abrir portas onde não há portas, Senhor Jesus. Tu és o Deus que sustenta, fortalece a saúde deles, fortalece a mente de cada um deles, que eles possam estar unidos cada vez mais num único propósito, num único direcionamento, Senhor Jesus. Que acima de tudo os olhos deles estejam voltados para Ti, que os corações deles estejam diante do Teu altar dia após dia. Nós sabemos que lutas, dificuldades, batalhas, eles enfrentam todos os dias e ainda continuarão enfrentando, mas eles estarão enfrentando com o Senhor. E nós sabemos que todas as guerras, todas as pelejas pelas quais eles irão passar, eles sairão mais fortalecidos, eles sairão, Senhor Jesus, mais do que vencedores em todas elas. Nós estendemos nossas mãos em respeito, em reverência, sobre o que eles carregam, sobre o que eles representam aqui na terra, sobre o que eles representam para a Nova Jerusalém Taquara, Senhor. E nós profetizamos bênçãos sem medidas sobre a vida de cada um deles, bênçãos sem medidas sobre seus ministérios, bênçãos sem medidas sobre suas famílias, sobre seus lares, que se estendam a todos os familiares de cada um deles aqui, Senhor. É o que nós te pedimos, já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém, Senhor, e amém. Que vocês possam retornar em paz, queridos. Que essa semana seja uma semana de vitória, uma semana de boas notícias. E que a sua mente ela possa estar depositada sobre o Senhor. E que Ele governe a sua vida e não as circunstâncias governem a sua vida. Então, que vocês possam ir em paz. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o sublime amor de Deus Pai, as doces consolações do Espírito Santo recaiam sobre a sua vida eternamente, até que o Senhor venha sobre a tua casa. Tenha uma semana e um retorno abençoado. Em nome de Jesus, amém.